Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Nós estamos com esse episódio de reestreia. Queremos já convidar você para se inscrever no nosso canal e também seguir as nossas redes sociais, Goodcast BQ, e nosso canal no YouTube, Goodcast. Nós temos um convidado muito especial e queremos também aproveitar esse momento para falar dos nossos patrocinadores. É isso aí, rapaziada. A gente tem como patrocinadora Black Target, uma das maiores marcas masculinas do Brasil. Se você quiser ficar no estilo, só escanear o QR Code aqui embaixo, tem a tarjinha ali. Tem um cupom de desconto de 15%, Good Target. Coloca esse cupom lá, já vai ter um descontão muito top. E também temos a MK Caixas, que é cestas personalizadas para você dar de café da manhã, para sua esposa, para alguém muito especial. Eles fazem as coisas tudo artesanais. Ela mandou essa cesta aqui pra gente. Muito top, boa. né, André? Show de bola. Já provamos, né? E é isso aí. Queremos também agradecer a Smart Dom, acessórios celulares, e também a First Pinturas, que trabalha com reformas, enfim, você que tem o desejo de fazer seu empreendimento aí, pode contar com eles também. É isso aí. E agora vamos apresentar nosso convidado aí, né? É uma honra ter ele conosco. Um dono das maiores marcas do Brasil, que é Black Target. Ele que é pai de família, empreendedor, um baita empresário, Jenson Maffezoni. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Me sinto lisonjeado de ser convidado para o podcast de vocês, é uma honra, né? E com certeza vão agregar muito conhecimento aí pra galera e fazer acontecer. É isso aí. Com certeza. O nosso slogan é extraindo o que é bom, Jenson, porque a gente crê, né? E com todas as pessoas que a gente vai conversar aqui na mesa, a gente vai poder extrair algo que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né, na nossa casa e na nossa família. Então você poderia, já de início, compartilhar pra gente um pouco da sua biografia e quando você teve essa ideia de empreender? Eu digo que eu comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi quando eu tinha uns 8 anos de idade, que eu vendia limonada na frente de casa, né? Olha só. Montei uma barraquinha de limonada. Mas o único que comprava era o cara do meu vizinho que pagava pros lixeiros ainda. Pô, uma barraquinha de limonada. Mas depois fui por muito tempo CLT. E teve um momento da minha vida que eu separei de uma namorada que eu tinha e comecei a sair pra festa e tal. E aí onde meus amigos só viam oportunidade com fazer folia e tal, gastar dinheiro e fazer coisas erradas, eu vi a oportunidade de empreender. Eu sempre gostei muito de me arrumar bem e tal. E eu comprava a camiseta no camelô pra poder ir pras festinhas, né? Era aquela época da Oakley que tava todo mundo... 2015, 2014, acho que até antes, né? Eu nem sei se ainda tá em alta essa marca, mas... Daí eu comprava lá e trazia pra Brusque, levava nas festas, levava pro pessoal, começava a oferecer e aí eu vi, pô, aqui tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. E aí aquele negócio começou a tomar forma, comecei a comprar 1, 2, 10, 20, até que eu achei um fornecedor. E esse fornecedor, ele me vendia na quantidade com valor bem mais baixo. Aí aconteceu um monte de coisa, comecei a vender e tal, mas a virada de chave foi ali quando eu fui pra internet mesmo. Que eu descobri o mundo da internet, comecei vendendo no marketplace. E aí o investimento de R$2.000 que eu tinha feito tinha passado para R$50.000 em apenas 3 meses. Pô, nossa, que massa. Isso legal. Aí tu vendendo, tipo, nas festinhas ou já na internet? Não, esse já foi na internet. Top. Nas festinhas era mais assim uma renda extra, vamos botar, né? Porque tu trabalhava com CLT nessa época e tirava essa questão de vender roupa nas festas como uma renda extra, é isso? Sim. Né, nessa época ali eu comecei a empreender como eletricista. Trabalhei 4 anos de eletricista. Levou algum choque, não? Alguns. E aí depois fui pra... Pensei, vou empreender. Um amigo meu sempre falava, sai, vai empreender, vai trabalhar sozinho, tu faz coisas muito bem. E aí fui lá e comecei a trabalhar sozinho como eletricista, mas não deu muito certo. Ninguém me dava credibilidade, eu era muito, tatuado, não sei o quê, novão. O pessoal tem muito preconceito, muito preconceito. Né? Quando o cara é novo é difícil, principalmente trabalhar com público assim. Sim, tu tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 22. 22. Né? E aí chegava nas casas pra trabalhar, meu patrão. Primeiro eu já sofria quando trabalhava de empregado. Chegava lá, meu patrão mandava eu nas casas, o pessoal já olhava assim meio torto, falando, meu, esse gurizão aí vai mexer na elétrica da minha casa? Que duvidoso, né, cara? Duvidoso. E aí, mesmo assim, eu arrisquei, fui trabalhar sozinho, só que, cara, foi
uma das piores fases da minha vida. Eu digo que eu quebrei naquela época, porque eu comecei a trabalhar sozinho, não tinha cliente, cara, fiquei entregando panfleto na rua ali pra tentar conseguir cliente, não conseguia. E começou a atrasar tudo. Carro atrasado, não conseguia ajudar em casa, meu. Isso tu morava com teus pais ali? E aí, ainda? nesse meio tempo, eu comecei a vender roupa. Então, na dificuldade, apareceu uma grande oportunidade, grande né? oportunidade. Legal. Topzera. E daí tu vendia essas marquinhas, no caso? Vendi as marquinhas, Era vendi a por época um que bom tava tempo. em alta, né? É. O pessoal ia para as festas. E é bem interessante que, assim, a gente precisa ter coragem, né? Pra enfrentar essas dificuldades e tudo. E qual foi o momento, então, que tu furou a bolha e passou a enxergar esse mundo digital, assim? Quando que tu abriu, digamos, o olhar pra isso? Foi por intermédio de alguém ou, quem sabe, de alguma marca que tu já admirava também? Pra internet, no caso, né? Cara, esse fornecedor que eu comprava as peças, ele vendia na internet já, naquela época. E aí eu fui conhecendo o processo dele e falei, pô, tem que ir também. E aí foi quando a gente saiu da bolha de vender só pros amigos. Cara, passei muita vergonha vendendo pra amigo. Vendia, ia nos postos de gasolina, batia palma, quer comprar camiseta, não sei o quê. Os caras davam risada. Passava na frente das casas, tinha alguém na frente de casa, batia palma, tô vendendo camiseta, não sei o quê. Que nem vender de porta em porta, assim. Sim. Comecei assim. Eu imagino, se fosse eu, mano, meu Deus do céu. Tu já pensou várias vezes em desistir, né? Muitas vezes desisti. E aí, quando eu entendi o poder da internet ali, através do marketplace do Facebook, eu falei, pô, aí tem uma grande oportunidade. Daí comecei a trabalhar um pouco mais em cima disso. Comecei a investir em anúncio e tal, e aí fui adquirindo conhecimento. E só em 2018 foi que eu comecei a marca própria mesmo, que desde que quando eu comecei a empreender ali nesse ramo de confecção, eu sempre tive o sonho de ter minha marca, mas 2018 foi onde surgiu a oportunidade, que daí eu já tinha conseguido vender um pouco mais de produto, tava com um estoque, com um caixa um pouco mais legal, daí eu consegui abrir a marca própria ali em 2018. Mas a primeira coisa que eu fiz, cara, quando eu decidi tocar a marca, foi investir numa mentoria. Comprei uma mentoria de um cara que era muito foda assim na internet naquela época. E paguei 44 mil parcelado em 48 vezes. Nossa. E eu tava assim, nossa. Um carro. E naquela época era muito dinheiro, né? Se hoje já é dinheiro, imagina naquela época lá. 2018 era muito dinheiro. Naquela época era muita grana, né? E tipo assim, tinha alguma pessoa da família assim que te apoiava? Alguém que sempre teve junto ou não? Nada, minha mãe me mandava sair de casa todo dia. Também, né? Porque pra eles não é muito comum, tipo, pro pessoal antigo assim, né? Pô, empreender, vai trabalhar sozinho. Não é, tipo, tão acostumado com aquele salário na folha todo mês. Sim. Não, a mãe falava, não, tens que ir trabalhar, vai arrumar um emprego, isso aí não vai dar em nada, tu tá louco, tá maluco? E eu, não, eu sei onde eu quero chegar. Sim. Quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça que a gente sabe que vai dar certo, se tu acreditar naquilo, se tu tiver projeção que aquilo vai dar certo, vai em frente que vai dar boa. Sim. A primeira coisa é tu acreditar, né, antes das outras pessoas. Muitas pessoas vão criticar a gente no meio da trajetória dos negócios da gente, dos nossos empreendimentos. Cara, o que mais vai ter vai ser gente pra criticar. Pra apoiar é um ou dois, dá pra contar na mão. Olha lá ainda. E de onde veio a inspiração pra esse nome Black Tard? Foi inspirado também em algo que você viu? Essa história é engraçada. Cara, Black Tard, como essa época ali da marca, eu ia muito em festinha e tal. Eu ia no El Fortin que tinha. E aí tinha uma pista de dança lá que era Black Tie. E um dia tava meio que amanhecendo lá. E eu tava lá na minha pira. De repente eu olhei pro lado e falei, esse é o nome da minha marca. Daí eu falei, pô, só que não podia botar igual, né? Daí eu só mudei ali o final. Falei, é isso aí. E isso aí foi em 2016 já. 2016, desde 2016 eu já sabia o nome da marca. E 2018 foi quando eu comecei. E como é que foi pra tu começar essa marca? Tipo assim, tu já tinha um caixa guardado? Tu fez outra coisa pra conseguir o dinheiro pra montar, pra fazer a Black Tard? Como é que foi? Cara, eu comecei a marca, eu recomecei em 2016, acho que num pior momento da minha vida, porque antes eu tinha chamado um parceiro meu, a gente ia começar em dupla, começar em dois ali, em sócios, e aí a gente até lançou a marca, fez alguns produtos, teve o lançamento, a gente fez show do MC Menor, do eu lembro dessa época MC aí, cara, Kevin, então, cara, Projota também. E aí tudo vinculado com o nome da marca. Mas aí nenhum e nem outro dava tanta atenção, porque a gente tinha outros negócios. E aí ficou aquele negócio, pô, vou dar, vai, não vai. E aí nesse meio tempo foi um tempo que eu me perdi muito. Tava muito na bagunça, muito nas festas.
E aí eu acabei quebrando. Ali em 2018 eu quebrei. Eu fiquei falido. E só que mesmo assim eu acreditava na marca. Uhum. E aí eu cheguei pra esse meu outro sócio e falei, cara, eu quero comprar a tua parte. A marca não tinha nada ainda. Ele falou, vendo, 12 mil reais. Não, pum, paguei. Depois já comprei a mentoria e falei, cara, eu tava quebrado. Eu falei, agora ou nunca, ou vai ou racha. Uhum. E aí, pra começar a marca, eu vendi meu carro. Daí eu vendi meu carro, era um C4 na época, eu vendi por 16 mil reais, fiz tudo em shorts. Só que eu, nessa mesma época, cara, olha só, eu já tive várias experiências com sócio e não teve muito... Não deu muito certo. Não deu muito certo. Nessa mesma época, eu tinha recomeçado a minha marca de multimarcas, minha loja de multimarcas. E esse sócio que eu tinha, acabava pegando peça lá no fornecedor e revendendo direto, e não passava por mim. Sim. E aí isso foi gerando um buraco, foi gerando... Então aí que foi que eu quebrei, entendeu? Só que não foi só culpa dele também, culpa minha, porque eu era muito da bagunça, eu largava as coisas na mão dos... Eu tinha 2 funcionários, eu largava a mão as coisas na mão dos funcionários, falava, pode fazer. E eu ficava em casa, não ia trabalhar. Cara, muito culpa minha. E por não conferir os números também. Mas eu falei, agora vai. Vendi o carro, fiz um monte de shorts, só que daí, nesse meio tempo... Gastei todo o dinheiro dos shorts, acabei com tudo e, tipo, não sobrou nada. Tu vendeu os shorts e gastou o dinheiro. Gastei o dinheiro, então não consegui fazer de novo. Tive que recomeçar do zero. E aí fui fazendo, com investimento baixo. Tava pagando a mentoria, fui dando um jeito de comprar um pouco de matéria-prima e fazendo camiseta, indo e acertando o produto certo. E foi indo, cara. Daí foi girando. O negócio começou a girar, comecei a tirar dinheiro dali e nunca peguei dinheiro. Fiquei uns 2 anos só reinvestindo o dinheiro da marca na própria marca. Pum, 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 pum. Sem tirar muito lucro, né? Não, sem tirar lucro nenhum. Não tirava. Né? Além de não tirar, eu colocava mais. E é bem interessante, se a gente for observar na nossa vida, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque o erro faz a gente refletir, faz a gente observar, digamos assim, a nossa vida. A gente pode aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, né? Então, assim, a partir do momento que você começou mesmo a fazer dinheiro, que essa mentoria passou a render, né? Você também já teve a ideia de sempre fazer reinvestimento, digamos assim, em outro segmento, ou você sempre continuou nesse ramo têxtil, investindo na marca? Não, nesse momento aí só tava no ramo têxtil mesmo. Não pensava em fazer outro investimento. Até mesmo porque eu queria fazer meu sonho dar certo. E tu, no caso, tipo assim, tu reinvestiu o dinheiro da Black Target, né? Mas tu tinha outra fonte de renda? Tinha, eu ainda vendia as multimarcas, vendi por um bom tempo ainda as multimarcas. E aí o que eu ganhava lá também, eu ganhava lá e investia na Black. Sim. Ganhava lá e investia na Black. Isso é até uma dica pro pessoal de hoje em dia, né? Às vezes quer começar um negócio, exatamente. Uma segunda renda, quero começar vender camiseta, por exemplo. Eu já trabalho com outra coisa, eu pego o dinheiro do que eu trabalho e vou investir. É o que eu sempre falo, às vezes a gente tem que empreender dentro do nosso emprego primeiro, para ter uma boa rentabilidade ali, para ganhar bem, porque se tu for bom dentro do teu próprio emprego, tu vai conseguir ganhar mais, tu vai conseguir investir em outras coisas, e tu só sai do teu emprego quando tu tem certeza que tu tá, agora eu tô preparado. Onde tu tá ganhando, tá dando pelo menos 2 vezes mais do que tu tá ganhando tua folha de pagamento. Porque daí sim tu tá preparado para dar um passo a mais. Entendi. Eu vi nas suas redes sociais que há 2 semanas atrás você participou de uma mentoria com o Pablo Marçal, né? Tenho certeza que todo mundo que empreende hoje no Brasil já ouviu falar no nome dele ou gostaria de participar de uma mentoria. E o que passou assim na tua cabeça nesse momento que você estava ali sentado ouvindo ele, fazendo uma pergunta direcional para ele? Cara, o Pablo é um cara muito direto, né? Ele fala na lata. E só tive confirmação de outras coisas que eu já pensava, né? Por exemplo, eu perguntei pra ele sobre o que é melhor, se é melhor vender na quantidade e ganhar no volume, ou se é melhor construir uma marca mais sólida, com valor mais agregado, ganhar mais com pouco volume, mas com valor mais agregado. E ele já soltou na lata que com certeza vale a pena produzir menos e ganhar mais, né? Só que assim, eu sou um cara que eu tenho 2 opiniões sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter um negócio que agrega muito valor, que tem um brand muito forte, mas a gente precisa ter um outro negócio para compensar os custos operacionais do brand, do produto que tu vende com um brand muito forte, com a marca muito forte. Porque uma marca muito forte, muito bem posicionada, ela vai um custo muito alto, entendeu? Ela custa caro para posicionar. É bastante anúncio, tu vai pagar o melhor modelo, tu vai pagar um fotógrafo bom, um videomaker. Então, se tu não tiver um outro negócio que pode te apoiar, por isso que vem aquela historinha
de tu trabalhar de CLT, se tu tá Uhum. construindo, cara, vai ter que investir. Sim. Pra poder investir lá e fazer agregar valor. Uhum. Qual que é a melhor estratégia de marca hoje? Ter um bom posicionamento, agregar bastante valor e vender com uma oferta agressiva. Entendeu? Então, fazendo dessa maneira assim, cara, com certeza a marca vai dar certo. Topzera. Show de bola. Ô, Júnior, só te interrompendo aí, se quiser comer alguma coisa aí. O pessoal da MK Caixas caprichou na cesta, Show de mas bola. Show de bola. Daqui a pouco vamos pegar aí um bolachinho. é isso aí. E hoje a Black Tarde, como é que tá lá? Questão da estruturação. Tipo, tu chegou a ter loja física, alguma coisa assim, ou só na internet? Tu vendeu só na internet? Tive loja física já. Comecei em 2018 com uma lojinha bem pequena, um quadradinho 3x3. E aí. Só que o intuito sempre foi vender pela internet, nunca foi vender pela loja física. Mas tinha que ter, né? Mas no final de 2020 ali, como veio a pandemia foi muito boa pro e-commerce. Sim. E aí sobrou um pouco de grana, assim, a gente investiu numa loja maior. Legal. Que até pra trabalhar o brand da marca e tal. E aí eu investi lá, mas não que a Black Tide já tava trazendo esse retorno, ainda não tava gatinhando, né? Mas a gente construiu pra poder trabalhar em cima do brand da marca. Sim. E também tive um curto período de venda num shopping de atacado. Sim. Montei uma loja lá, gastei dinheiro e tal, só que não era o que eu pensava, porque o pessoal lá de dentro do shopping era muito unido, e aí eles meio que Deixar de afastavam, escanteio, deixavam meio de escanteio, ou a não ser que tu pagasse uma comissão alta pro guia e tal, então não foi uma experiência tão boa tipo, pra no mim. shopping de atacado ali que tu investiu, no caso, é um shopping aqui de Brusque, vamos supor, que o pessoal vinha de excursão, né? E aí não era bem o público da minha Black marca Tide, e tal, né? Uhum. E aí rapidamente eu vi que eu errei e desmontei. Então, Ou seja, depois de grande, tu até errou. O cara então vai errar, né? qual que é a grande jogada? Uhum. Arriscar bastante, errar rápido e sair fora rápido, Corrigir entendeu? também. Né? Corrigir rápido. Erro rápido, né? Pra não Então, ser um pouco... Eu sempre fui muito assim, cara. Uma vez o cara falou assim pra mim, um fornecedor, quando eu comecei: as oportunidades, elas passam na nossa frente que nem um cometa. Uhum. Se você não agarrar essa oportunidade e aproveitar ela, Uhum. ela vai passar e outra pessoa vai pegar. Então, tudo que tem de oportunidade na minha frente, eu agarro. Uhum. Legal, muito bom. E eu vi aquilo ali como uma oportunidade, tentei agarrar, só que ao mesmo tempo tive que corrigir a rota. Vi que não dava certo, que não dava o lucro que eu gostaria, que me ocupava muito tempo e saí fora. Então, às vezes, a gente faz muita coisa errada, assim, sem pensar direito, faz no impulso, mas a gente sempre tem que pensar em corrigir, trocar a rota, tentar outro jeito e tal, pra poder... Top. Em 2020, assim, então, foi o ano que, tipo, o e-commerce estava forte, né? E a Black Target vendeu muito nesse ano. Como é que foi esse ano? Tipo, foi um ano ruim, né? Pandemia, cara. Pô, morreu diversas Sim. pessoas. Mas pra muitos negócios foi bom. Tipo, pra internet. Pô, teve muita coisa de marketing digital surgindo, né? Até as Foi muito igrejas bom. se reinventaram, né? Fazendo live e tal. Eu digo assim, que tudo se reinventou, né, cara? Tudo aprendeu a técnica da internet pra trabalhar. A persuasão, os métodos. Uhum. Então, 2020, cara, foi excelente. A gente vendeu, nossa, muito demais. Sim. Foi a primeira vez, assim, que eu vi a marca decolar. Só que logo depois da pandemia, quando tava decolando, eu passei por um momento onde eu me acomodei. Por isso que eu falo. Uhum. Pra todas as pessoas que eu conheço, eu falo isso, cara, que o sucesso, ele é muito perigoso. Quando eu cheguei no faturamento de 800 mil, 900 mil, eu começava a olhar pra aquilo ali e falar, pô, tô legal, tranquilo, faturando rico, bem, tô estourei. ganhando, tô rico, tô rei. E aí não é isso, cara. Tem muito mercado pela frente, entendeu? Tem muita coisa. E aí, nesse meio tempo, fiquei uns 2 anos só nesse faturamento, acomodado. Porque pra mim aquilo ali era novo e pra mim tava bom. A zona de conforto. Zona de conforto. E aí depois eu comecei... O start deu quando eu comecei a conectar com outras pessoas que tinham um e-commerce tão grandes quanto o meu e até maiores. Eu falei, poxa, olha só, tô perdendo tempo e dinheiro. Poderia estar vendendo muito mais. Quanto que eu não poderia ter vendido a mais, que eu poderia ter crescido minha marca a mais, se eu não tivesse me acomodado
não tivesse caído ali nessa armadilha do sucesso. Uhum. Que é uma armadilha. Sim. Porque quando tu tem sucesso, tu tem dinheiro, tu começa a desviar a tua atenção, tu começa a investir em outras coisas. A zona de conforto, né? É bem punk, cara. Porque às vezes a gente fica cego na zona de conforto, né? E hoje, né, você também trabalha com cursos e eu tenho certeza que, comparando, né, o Jenson de hoje com o de antigamente, você mudou, né, estruturou, né, toda a sua vida e os conhecimentos também. E qual conselho hoje você daria para alguém, algum empreendedor, que está começando sua marca hoje? O cara vai começar a empreender hoje do zero. Qual o primeiro conselho você daria para ele? Primeiro conselho, grátis. Que é acompanhar pessoas que já percorreram por onde você quer percorrer. Eu acho que isso, com a internet hoje, a gente tem possibilidade de aprender muito. Só olhando conteúdo de pessoas que já fizeram. Cuidado para não cair em golpe de guru. Pessoas que não fazem aonde... Não chegaram aonde você quer chegar e você acompanha. Então, às vezes tem pessoas que falam coisas que... Aluga um Porsche, Isso seja aí tem milionário. demais, né? Toma cuidado com isso. Eu mesmo já gastei muito, tipo, sinceramente, já gastei muito dinheiro com isso lá no começo, em 2020. Meu Deus, pessoal com Porsche, coisa arada. Eu pensei, cara, quer ser igual esse cara aí. Sim, Já quebrei muito. Mas é o brand, é a persuasão, é o jogo da internet, cara. As estratégias que os caras usam, né, Estratégia. mano? Então, Não quando pode tu entende isso, velho, tu quer ser aquele cara. tu quer ser aquele cara, mas, não que... cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Analisar bem, tipo, quando tu vai escolher alguém pra seguir, quando tu vai escolher alguém pra ser teu mentor, analisar se a pessoa tem essa trajetória, se ela realmente já viveu isso, se ela tá vivendo isso. Porque é muito fácil falar, né? Difícil é fazer. Sim. Pior que é. E outra coisa, se a pessoa for começar uma marca especificamente do zero ou revender roupa, focar em poucos produtos, máximo 5 produtos, e com profundidade de estoque e com poucas cores. Sim. Acho que para começar uma marca, Uhum. isso é essencial. Agora tem começar uma marca com um monte de variedade, com um monte de cor, com um monte de opção pro cliente, uma que tu não vai conseguir ter profundidade de estoque e tu vai subir pro e-commerce, tu vai ficar sem. E aí, o e-commerce tem que ser a disputa. Cara, né? A e-commerce disputa, é... cara. Uhum. E-commerce é a veia. No 1 a 1 dá pra vender, dá pra ganhar dinheiro. Só que vai ficar sempre na mesma, vai ficar ali, vendendo pra amigos, parentes. Aí tu tem que estar o tempo todo lançando coleção nova. Sim. E Lançando teve drop novo. algum, tipo assim, alguma virada de chave que na Black Tarde, cara, eu fiz isso aqui, meu Deus. Agora mudou totalmente. Tipo, teve alguma coisa que tu fez, um sistema que tu implementou, alguma coisa na produção que mudou? Teve. Uma virada de chave foi o DTF que a gente implantou. Legal. Então, antigamente a gente, por exemplo, lançava uma coleção. Daí a coleção precisava estar toda estampada. Tinha algumas estampas que não virava, que ficava parada. E aí ficava lá com um monte de estoque, no final tinha que queimar as peças para poder sair. E aí com o DTF que veio, e no começo eu tinha bastante medo disso, porque, cara, eu sempre prezei por qualidade pros meus clientes. Uhum. Então, cara, eu morria de medo. Uhum. E aí depois comecei a pegar uns feedback de outros caras que estavam fazendo e tal. E aí agora a gente só produz, por exemplo, a camiseta lisa, muitas peças, até calça lisa, Uhum. e só estampa quando vende, entendeu? Legal, muito bom. Estampa quando vende. Então isso daí economizou muito dinheiro, porque era dinheiro que ficava parado. Sim. E também acelerou muito o processo de lançamento, quando a gente quer lançar alguma coleção nova. Então a modelagem da camiseta quase nunca muda. Uhum. As calças é difícil mudar. É legal o DTF também, porque, digamos assim, você consegue utilizar várias paletas de cores, né? É uma estampa digital que Isso você aí faz é alta temperatura ali. Digamos, diferente da serigrafia, que você vai usar estamparia e tal, que tem as cores limitadas, tem todo um processo maior. O DTF, digamos, você tem a prensa térmica ali, faz a aplicação e já era, né? Meu, Legal. a questão da estamparia ela é legal, né? É legal. Só que, tipo assim, às vezes tu quer fazer uma estampa com muitas cores. Pô, cara, já quebra o cara, né? Tem que fazer um quadro pra cada cor. O DTF, cara, meu... E a qualidade do DTF é muito top, E né? a camisa, muito muito boa. Vejo pelas camisetas da Black Tarde. Fazer Meu, propaganda já também, né? Altas qualidades. E eu Muito não... boa. No começo, o DTF não era assim. Não, Quando tu conheceu. ele evoluiu muito, evoluiu muito, demais. né? O DTF tá muito bom agora. Pra tu ver que a gente nunca teve problema com o cliente, cara, a gente já tá trabalhando eu acho que faz uns 2 anos quase. E a gente não teve problema com o cliente reclamar de DTF. Então, cara, se fosse mais um conselho aí pra quem quer começar a marca própria, vai no DTF que é sucesso. Não precisa tá
criando um monte de estampa e deixando camiseta parada. Ô Jenson, e também assim, percebi no seu perfil que você é pai de família, tem também esse lado. E quando você, digamos assim, se torna pai, você também tem essa preocupação, né, de arriscar menos e também promover, né, o bem-estar da tua esposa, do teu filho e tal. E quando tu, digamos, teve o teu filho, o que que mudou na tua vida, assim? Cara, o meu filho, de certa maneira, ele mudou tudo, né? Mas de certa maneira, Muda tudo, né, cara? Tem um cara, filho, o filho, virou cara. paizão agora. Mano, se eu falar do meu filho aqui agora, eu já começo a chorar, porque eu tenho uma conexão enorme com ele. Mas assim, me deu mais motivo pra procurar segurança, sabe? Uhum. Eu era muito porra louca. Doidão. Fazia tudo. Vou fazer isso aqui, se gastar, não tem problema, é só eu e minha mulher, a gente dá um jeito, mas agora eu tenho filho, isso né? mesmo, é isso aí que tu falou. Eu tenho um Vou filho fazer agora. isso aqui, Uhum. se não der certo, volto pra trás. Uhum. E aí foi aonde que veio a construção da minha sede própria, né? Então, Uhum. falei, porra, agora eu tenho que construir alguma coisa sólida, porque se eu partir amanhã, o cara nunca sabe o dia de amanhã. Eu sempre tive isso comigo. Sim. Se eu partir amanhã, meu filho tá garantido, minha mulher tá garantido, pelo menos um aluguel aqui de 20 mil eles têm por mês. Entendeu? Então, foi onde que veio a ideia da construção ali da sede própria. Legal. No caso, saiu da loja física e criou uma sede própria. E daí tu continuou com a loja física ou... Continuei até final do ano agora, depois a gente saiu fora. Agora a gente tá só no e-commerce. Topzera. Então, o filho mudou a percepção que eu tinha sobre o mundo, sobre arriscar. Quando eu tive filho, eu tive vontade mais de ter alguma coisa um pouco mais segura, Uhum. porque também eu não tinha outro trabalho, não tinha outro emprego, eu dependia 100% da minha loja, Uhum. então eu não podia ficar só dependendo daquilo, né? Legal. Nesse meio tempo também a gente fez a Black Movie também, um estúdio de personal trainer, que a gente tem aqui em Brusque. Topzera. E são outras Show de coisas. bola. Quando veio o filho, eu pensei, tem que diversificar, não posso ficar aqui na mesma coisa. Então são várias coisas, né? Uhum. Eu sou pai também há 1 ano e realmente muda a nossa vida totalmente pra melhor, né? E a gente tem aquela sempre a Aquela preocupação, né, motivação de e promover preocupação. algo, né? A gente esquece da gente e foca sempre nele. Exatamente. O filho dá um gás, né, pro cara, Uhum. querer mais, correr atrás das coisas, porque, é outra vida, né, mano? Com certeza. É outra vida, depende totalmente de você ali. E a responsabilidade tá na tua mão, né? Sim, eu não sou pai ainda, galera, mas tô me planejando para isso. Legal, isso aí. legal. Vai mudar a tua vida também. Porque, cara, eu vejo que é outra vida, né? E eu não... Vale a gente a não pena. quer que nossos filhos passem o que a gente passou, por exemplo, de sofrimento. Sim. Então, eu tô me planejando pra... E muda principalmente os hábitos, né, cara? Sim. Sim. Porque às vezes o cara se afasta de muita coisa que quando tu é solteiro, tu faz sem noção. E se tu não tem uma conexão com Deus, se tu não é conectado com Deus quando tu é solteiro, tu vive num mundão louco. Sim. Tu vai lá, tu não tem nem noção do que tu tá fazendo, mas tu tá agindo junto com o inimigo. Uhum. E quando tu tem filho, é mais uma motivação pra te procurar Deus. Muito bom. Pra te se conectar, pra te Uhum. pensar, poxa, será que isso que eu tô fazendo é certo? E por intermédio de quem você teve esse encontro com Deus? E como foi essa experiência? Como Deus entrou aí na tua vida, sempre foi religioso, como é que foi? Cara, eu cheguei quase a ser ateu já uma época. Meu, cara, sério? Eu comecei a acreditar muito nas coisas de ciência e tal, e procurando uma resposta e não tinha uma resposta clara. Só que... E o meu irmão sempre foi muito de igreja, né? Depois que ele casou ali e tal. E ele sempre falando, vamos pra igreja, tal, não sei o quê. E eu, que igreja, cara? Não falava isso, né? Mas pensava, não tenho tempo, vou perder cara. meu tempo lá. Não tenho tempo. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. E aí, cara, chegou um dia, nós estávamos no sítio, a minha mulher falou assim, vamos pra igreja hoje. E aí a gente desceu, mandou dar 48 quilômetros de lá Do até nada. aqui. E Do Deus nada. tocou no teu coração, vamos pra igreja, Não, então. vamos então. Se tu falou, vamos. Não, tu falou pra ela. Vou ver qual que é. Chegou na igreja, a palavra era uma paulada na cabeça. Ei. Aí sabe, né? Aqueles dias que dá... Só que aquele dia era pra ela. Uhum. Ela falou, nossa, me conectei demais, foi muito bom. Falei, porra,
legal, legal. E aí eu já tava meio que querendo me aproximar e tal. Daí um dia meu irmão convidou pra mim ir numa igreja em Itajaí. Acho que é até a Mevan, né? Mevan, no Eu Mevan. fui lá também, a palavra lá é Meu. paulada, Não, né? naquele dia lá, daí, cara, a palavra era pra mim, eu Só eu paulada na chorava e me cabeça. tremia Já e pensou, me né? Quem contou minha arrepiava. vida pro pastor, né? Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? E coisa boa e sensação boa. Eu falei, pô, não, é isso que eu quero pra minha vida. Se Igual, daí conectar eu falei, mais com pô, Deus. daí pra frente comecei a me conectar mais, cara. Comecei a ficar bem, Bem próximo. E bem mudou a tua próximo. vida? Como é que foi? Mudou totalmente, né? Mudou, cara, mudou totalmente. Faz o quê? Ai, Um ano disso? Faz um ano, um pouco mais, um ano e meio. E, cara, antes, cara, Era perdido, né? Tipo, meio, tava no caminho ali da... já não tava no caminho do Uhum. solteiro, que faz um monte Uhum. de bagunça e zoeira, mas não tava num caminho certo, entendeu? O que eu tava Uhum. fazendo não era certo. Então, com os meus princípios, com família e trabalho, sempre fui muito certo. Sempre, cara. Uma das prioridades que eu dou é com funcionário, com fornecedor. Então, sempre fui muito certo nisso. Mas na bagunça, bebida, cara, eu andava de Jeep nessa época, ia pra trilha, capotei um Jeep um dia de madrugada, loucaço, bêbado, e eu falei, porra, será que é isso que eu tenho que. Se eu continuar assim, daqui a pouco eu vou morrer, cara? Sim. E aí comecei a sentir isso, cara. Comecei a sentir essa conexão. Eu falei, pô, Deus existe mesmo, cara. Com certeza. É loucura. E ele tem uma forma, né, Jenson, de se manifestar, né, por cada um de nós e tem um tempo certo, né? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, ele permitiu você passar todos esses processos para te mostrar que sem ele você sentia um vazio, por mais que tu tivesse a empresa, por mais que tu tivesse, digamos ali, né, alguns amigos que estavam ao teu lado, mas tenho certeza que após você conhecer a Deus, ele preencheu a sua vida em todas as áreas, né? Até Jesus, ele disse que veio nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, o que é abundância de vida? É uma vida completa. Uma vida que você, digamos, não sente falta de nada, né? Um pouco antes disso, eu nunca me auto-mediquei, fui colocado como. Nunca, assim, falei, não, eu tenho depressão. Mas Uhum. um pouco antes disso, chegou um dia que eu tava na porta de casa, assim, cara, eu lembro até hoje. E aí eu abri, assim, a janela de casa, fiquei olhando pra fora e falei, porra, cara, eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho família. Já tava com família. Minha marca tá acontecendo. Só que, sei lá, tem um vazio, cara, não tá certo. Uhum. E quando realmente eu me conectei com Deus, cara, eu acho que foi o que faltava, assim, pra Uhum. preencher e falar, não, isso aqui é diferente, é outra pegada. Mas nunca, tipo assim, mas isso eu acho que meio que um indício de depressão, né, cara? O cara Aham. chegar nesse ponto. Aham. Mas eu cheguei nesse ponto de, tipo, de olhar e falei, porra. E aí vem aquela frase, né? Não sei. Tipo, o cara pode ter tudo, dinheiro, fama, e não ter Deus. O cara vai ser. O cara Uma hora ser vai sentir ingrato, falta. né? E Uhum. às vezes a pessoa não tem nada e tem Deus, aquilo lá já. Cara, Tem tudo. tem tudo já. Vem dizer, né? É isso aí. Deus tá nas coisas mais simples, né, cara? Topzera. Às vezes o cara não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Cara, tendo Deus, tendo alguém pra te apoiar ali, uma família. Se não tiver E- família também, se for apegado a Deus, tá tudo certo. Sim. Mas Verdade. E a tua mulher sempre te apoiou assim? Como é que foi? Tu conheceu ela no meio do caminho, né? Bem É. dizer, ou. eu conheci ela ali no comecinho de 2018, quando eu ainda tava meio que na loucura. Aham. Só que ela transformou a minha vida. Minha mulher, sou grato dela até hoje, cara. Ela. É aquela frase lá, né? Uma mulher ajuda o cara a crescer ou afunda mais ainda. Né? E eu já tive as que afundou também. E a que mudou. Então, cara, até hoje sou grato pela vida dela. Nunca vou esquecer o que ela fez por mim, de chegar pra mim e falar assim, ó, cuidado com quem tá andando. Não são teus amigos, não estão te levando pra coisa boa. Uhum. E, cara, não sei porquê, mas eu escutei ela. Uhum. Graças a Deus. E a mulher tem uma percepção, né? Às vezes o homem não tem, digamos, esse senso, né? O homem, ele age mais, digamos assim, Na com razão. A emoção. mulher é mais, digamos assim, emoção. Então ela tem uma percepção melhor e eu até aconselho, assim, se o homem quer crescer na vida, precisa realmente ouvir sua esposa, né? Precisa ter um. Eu digo assim, ó. Eu tinha um funcionário meu, ele tá muito bem agora. Vende roupa também.
Uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, ó, cara, tu precisa ter uma mulher, velho. Que da hora. Precisa ter uma mulher, porque se tu não tiver uma mulher, tu não vai ir pra frente. E o bicho também tava naquela... Então eu consegui já entregar isso e ele me escutou. Foi lá, arrumou uma mulher, tá bem hoje. Por quê? Porque tem o apoio de uma mulher do lado, entendeu? Então o cara sozinho consegue fazer as coisas. Consegue. Mas com uma mulher é muito melhor. É É verdade. muito mais rápido. Se for uma mulher boa. Às vezes a gente tem uma mulher do nosso lado que só puxa pra trás. Então tem que observar bem esses detalhes. E também do mesmo jeito que tem as boas, se vê que não é uma pessoa que tá te puxando pra frente, cara, sai fora. Sai fora, deixa de lado. Procura Pois é, alguém que vai te puxar pra cima. E tu, naquela época que tu tinha as pessoas que te arrastavam pra baixo, tu tinha essa percepção ou tu teve que quebrar muito a cara pra perceber que aquela pessoa não era pra ti? Tive que quebrar muita cara. É. Tive Ei, que tipo, ferrar demais. tu não tinha esse conselho, tu não conseguiu ouvir esses conselhos que tu tá dando hoje? Não, cara. Na verdade, até Não tinha ninguém pra tinha um aconselhar amigo também, meu que né? me falava assim, tipo, ô, porra, isso aqui, né? Só que o cara não escutava, né? Cara, eu que acho é que assim, bonzão ó, e é eu não nóis. sei se é a idade. É a idade. A idade, o cara vai amadurecendo e vai Sim. aprendendo e vai se ferrando. Mas, cara, chega uma hora que tu, pô, não quero mais ser assim. Eu era muito errado, assim, com questão de mulher antigamente. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, a partir de hoje, eu quero ser 100% certo. Cara, foi a melhor decisão da minha vida que eu tomei. Muito bom. Porque, e eu nem era conectado com Deus ainda, mas com certeza teve algum dedo dele ali Com nisso, certeza. né? E a partir daquele momento, cara, as coisas começaram a fluir porque eu não tinha mais preocupação com coisa errada, não tinha mais preocupação com quem eu era. Eu sabia o que eu era, o que eu tava fazendo. Então, cara, um conselho que eu dou pra quem é novo aí na nossa idade, não, né? Eu já tô com 32, mas galera de 20 anos aí, 18, cara, já desde já, começa a ser certo. Começa a praticar, ser uma pessoa 100% certa com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua esposa, que isso com certeza vai trazer bons frutos. E hoje, como é que é o seu contato com a Bíblia? Você busca conhecer a palavra de Deus para, digamos, corrigir também outras áreas? Porque a grande verdade é que em todas as áreas a gente precisa sempre melhorar, né? A gente está sempre em constante reforma. Tem livros também bíblicos que nos auxiliam. Onde é que você busca? Cara, eu procuro sempre ler um pouco da Bíblia, né? Eu tô no desafio de ler ela inteira, Legal. mas eu não comecei a ler que nem todo mundo fala. Tipo, começa por esse daqui e volta por tal. Porque eu sou um cara que gosta muito de história. Certo. E aí eu comecei a ler ela do começo. No Gênesis, já. Ótimo. Não, quero entender como que foi escrito, como foi o primeiro testamento e tal, pra depois passar pro segundo, pra depois ler de novo do jeito que o pessoal fala. É muita pessoa, tipo, que falam pra mim, né? Começa a ler lá no Novo Testamento, que Isso. conta a história de Jesus e tal. Isso. Mas eu também comecei a ler ali em Gênesis, porque, cara, conta como que o mundo foi criado e... Cara, mas sabe o que me despertou a vontade de ler a Bíblia? Antes eu não tinha. Aquela série do... The Chosen? The Chosen. Ah, muito boa. Sério, Muito boa mano? mesmo. Eu comecei a ver e falei, pô, que massa. Porque aqueles filmes de Jesus que a gente via antigamente era meio podrão, assim, né? tipo, com câmera, as câmeras sem qualidade. E aquele coisa- ali, cara, despertou um desejo enorme de começar... Meu, aquilo ali me motivou demais a Começar procurar a ler a Deus, ler a Bíblia e tal. Cara, indico pra todo mundo. Ah, muito bom. Mas tu Quer- sempre foi um cara de ler assim ou... não? Não, eu sempre Sempre foi gostei de de ler, mas eu nunca consegui concluir todos os livros. Uhum. O único livro que eu concluí, que foi o livro que foi uma virada de chave na minha vida, é O Poder da Mente Milionária. Sim. Cara, esse livro foi o livro que me tirou do CLT e me jogou pro empreendedorismo. Um dia eu tava na casa do amigo meu, ele falou assim, eu quero te dar um presente. Eu falei, dá então. Um livro, eu não lia. Cara, eu devorei aquele livro rapidão. Pum, e ele é, sei lá, quantas páginas tem? Grossinho assim, mais ou menos. As palavras saltavam na tua mente, né? Cara, daí quando eu li aquilo ali, eu comecei a entender. Falei, mano, que loucura. Tem um outro. Ali que comecei a furar a bolha. Porque eu falei, cara, tem um outro mundo além do que eu tô vivendo agora. Nessa época tu era eletricista, né? Era eletricista. E é bem interessante, assim, porque se a gente for perguntar pra todo mundo que, digamos, convive com a gente, você quer viver algo novo? Todo mundo quer viver algo novo. Todo mundo quer ter uma experiência nova. Mas ele, digamos assim, quer ter uma experiência nova com os mesmos resultados. Então não vai ter como. Ele vai ter que fazer algo novo pra viver algo novo. Nesse caso, você não lia, passou a ler, buscou conhecimento, buscou conhecer e tal, né? Fez esse investimento em mentorias e tal, e continua fazendo, né? Com certeza.
E isso é muito importante, porque as pessoas querem ter uma experiência nova, mas às vezes não querem pagar o preço para alcançar. Isso aí mesmo. Tem muita gente, eu comecei a ler a Bíblia desde adolescente. Hoje também eu já estou com 29 anos, vou fazer 30 esse ano. E tem gente que diz assim, como é que tu consegue decorar texto bíblico? Cara, você lê, medita e tem que buscar. É algo que você tem que, digamos, como tu falou, sair da zona de conforto e para a zona de confronto para, digamos assim, ter novas experiências. E as novas experiências Deus nos dá diariamente, constantemente, né? Através do nosso convívio com as pessoas e convívio também com Ele, né? Exatamente. E tipo, tem algum dia assim, tu já leu a Bíblia assim? Caraca, isso aqui faz muito que eu tô vivendo hoje. Já aconteceu isso várias vezes. Né? Agora não me pergunta qual, mas É muito conexão, né? Tipo, muitas vezes. E tipo, cada vez que eu leio, cara, eu acho muito interessante a história, como foi contada e tal. E, cara, eu gosto demais de ler a Bíblia. É que, tipo assim, eu acho que a Bíblia é um livro totalmente espiritual, né? Com certeza. Só que as palavras ali, eles colocam as histórias pra gente tentar entender, mas é totalmente espiritual, né? Uhum. Com certeza. Eu acho esse negócio que tu até comentou ali de se desafiar é o que eu sempre falo, cara. O que tu tá fazendo diferente pra chegar onde tu quer chegar? Às vezes, cara, as pessoas estão ali num lugar acomodado, não querem se desafiar, não querem fazer nada diferente e querem ter resultado diferente. Então, mas é difícil, isso até a gente conversou, né, Vini? Sim. Não, mas é difícil, eu não consigo. Falei, irmão, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo à vida adulta, é isso. Tem que trabalhar pra caramba, tem que buscar conhecimento pra caramba, tem que, cara, prospectar cliente, tem que fazer o negócio acontecer. Não tem choradinha, não tem uma receita do bolo que vai ser fácil. Que é fácil, é só seguir aquela receita. Cara, todo dia é um desafio novo, é uma oportunidade nova que você tem que agarrar, você tem que correr atrás pra fazer acontecer. E se não fizer isso, não se desafiar, cara, eu sou um cara muito tímido. Não parece, eu era, cara. né? Parece. Não parece, cara. Não, eu era muito tímido. Hoje já sou mais desenvolto, porque eu me desafio todos os dias. Uhum. Todos os dias, desde quando eu comecei minha marca, eu me desafiei. Botei a cara lá pra falar e vambora. Uhum. Então, onde tem um desafio, onde tem uma oportunidade de se desafiar, eu tô dentro. Legal. Porque a gente cresce no desafio. E a gente nunca erra nas coisas, como tu falou. A gente nunca erra. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Sim. Então a gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Nunca é uma coisa que vai te puxar pra trás. Uhum. Cara, e tô falando nessa questão de desafio e tudo mais. Cara, esse podcast aqui, ele é o desafio pra gente. Sim, com certeza. Eu sou um cara muito, muito tímido, né? O André já é mais desenvolto, que nem tu falou. Mas eu vi uma oportunidade nesse podcast de, cara, se soltar, conhecer novas pessoas, tentar espalhar o evangelho, tentar motivar algumas pessoas que estão em casa. Pô, às vezes a pessoa assiste isso aqui, ela começa a se motivar com a tua história, com a história do outro convidado. Então isso aqui é totalmente um desafio, né? E a ideia do podcast é exatamente essa, é extrair aquilo que é bom. Por exemplo, dessa nossa conversa, todos nós já extraímos, né? As pessoas que estão nos assistindo também estão extraindo. Então, eu creio que Deus, ele coloca um conteúdo dentro de nós, e esse conteúdo não é apenas para nós, para a gente ter ele e guardar ele, levar até o final da vida. Não, ele compartilha esse conteúdo com a gente porque nós somos diferentes, cada um de nós, digamos assim, é único no Senhor. Nós temos um conteúdo para compartilhar, e ao compartilhar esse conteúdo, você também recebe, né? Eu achei bem interessante, né? No Conecta Club, uma fala sua que você falou a respeito do copo que estava no meio. Pessoa, digamos assim, que observa, digamos, e ela não é uma pessoa, digamos assim, que está ali, quem sabe, sendo motivada, incentivada, ela vai dizer, esse copo tá meio vazio. Mas quem já é, né, mais, digamos assim, pra frente, já vai observar e perceber que aquele copo tá meio cheio. Né? Então, a forma como você olha, Sim. a forma como você percebe. Então, a grande verdade é que, se a gente for observar, nossa vida nunca tá cheia. A gente sempre precisa buscar mais de Deus para transbordar para as pessoas, e a gente sempre precisa ter essa sede de buscar conhecimento de Deus, conhecimento também com as pessoas. Sim. É isso. E hoje, tipo assim, tu tá se desafiando? Como é que tá? Tá só com a Black Tard? O que tu tá fazendo hoje, cara? Tô me desafiando, cara. Tô com a Black Tard,
tô com a mentoria que eu tô dando pra quem quer começar a marca de roupa. Às vezes o cara tá travado e não consegue fazer a marca vender. Ótimo. Peguei alguns que estão assim. Faz Show. pouco tempo que eu comecei, faz 2 meses, mas já tô com 6 mentorados. Meu, que massa. E, cara, com certeza a gente quer escalar e poder prosperar mais pessoas, né? Ajudar a transbordar o meu conhecimento. Eu vejo que eu errei muito nessa trajetória com a Black Tide. Errei demais. E eu posso evitar que muitas pessoas errem através do meu conhecimento. Então, esse é o intuito da mentoria, né? Show. Mas aí tô me desafiando com a mentoria, tô me desafiando com o clube de network, Conecta, né? Club. A gente lançou agora, teve nossa primeira reunião. Muito boa. Próxima quinta-feira a gente tem nosso primeiro almoço, tá sendo muito legal também. E é aquilo que eu falei lá no clube, é bem interessante, tá sempre com o copo meio vazio, né? Sim, E nunca muito cheio, pra te poder absorver e também compartilhar. sim. Então, uma pessoa que chega com o copo vazio não é interessante. Ela não tem nada pra compartilhar. Agora, uma pessoa que tá com o copo meio vazio, ela pode compartilhar e pode receber também. É verdade. Então, isso que é o interessante. E com a academia também, né? Com o estúdio de personal. Tem uma outra marca de roupa também que comecei faz 2 meses também. Que massa. Mas já tá indo muito bem, cara. Né? Graças a Deus aí com as estratégias. Justamente comecei ela pra aplicar as estratégias da mentoria. E tá dando muito certo. E com um desses negócios aí, tipo assim, te motivou, por exemplo, tu montou uma academia ali. Pô, cara, montei uma academia. Será que eu vou ficar desse jeito? Vou começar a malhar? Tu começou a malhar? Como é que foi? Tipo. Nessa época que eu montei a academia foi porque eu tava malhando, né? Comecei a malhar e tal. Aí me conectei com o meu sócio, com o Fabiano. Ele falou, não, vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E daí botamos pra acontecer, mas treinei bastante naquela época. Agora eu tô um pouco mais Enferrujado. Parei um pouco agora, porque, cara, com casa, filho, família. vários projetos novos. E tipo, eu ia treinar antes sempre às 6. Daí também comecei a fazer uma coisa pra me desafiar, que é fazer as lives 6 da manhã. Então, justamente comecei a live pra me desafiar, pra poder falar em público. Ótimo. Então, cara, se tivesse uma pessoa, 2, ou não tivesse ninguém, não tava nem aí. Eu fiz a live, entendeu? Pra mim poder me desafiar e todo dia ter um repertório novo pra falar e poder saber aprender a arte do improviso, realmente. Ótimo. Então, eu recentemente me desafiei com isso, daí meio que parei ali de treinar. Agora eu quero voltar a treinar de novo também, né? É importante também a gente cuidar do nosso corpo, né? Nossa. Porque automaticamente, né, eu faço corrida e, assim, desde que eu comecei, passei a ter uma mente mais criativa. Você fica mais disposto pro dia a dia, porque Exatamente. você começa a correr cedo, ali você já ora, já fala com Deus, já ouve ali um louvor, aquilo já te impulsiona, né? Você, enfim, já toma um café, já tá 1000 por hora pra desenvolver algo. Então isso é muito importante, né? Porque o sedentarismo, tem muita gente que acha que ser sedentário tem a ver com ser gordo. Na verdade, se a gente for observar, tem pessoas que são magras que são sedentárias. Ou seja, ela fica cansada porque ela não desenvolve nenhuma atividade física, né? Recebi uma indireta agora. Olha aí, eu ó. sou bem sedentário. É Deus falando aí. Mas, tipo assim, cara, tem muitas atitudes que o cara começa a ter ao longo do dia. Tipo, acordar cedo, tá ligado? Acordar cedo, começar a caminhar. É coisa simples, uma coisa simples que muda totalmente. Eu vivia cansado. Comecei a caminhar, o negócio já mudou. Isso é muito bom, mano. Cara, não, a atividade física faz toda a diferença. Até na hora de trabalhar, né? O cara Sim. tá com a mente mais... Cara, eu gosto de treinar de manhã, às 6, porque depois das 6 às 7, depois das 7 em diante, ali tu vai pra casa, toma um banho e já começa a milhão. Então, começar a treinar de manhã cedo é a melhor coisa que tem. E à noite também é bom, só que eu prefiro de manhã. Como a vida da gente é muito corrida, às vezes chega em casa, quer dar atenção pro filho. Daí de manhã ele tá dormindo, então dá pra treinar de manhã, é mais massa. Ô, cara, e voltando ali na Black Tide, né? Como é que era no começo? Tu fazia tudo? Vamos supor, e-commerce, tem que fazer site, designer, vídeo, essas coisas. Tu fazia tudo ou tu já teve sempre essa mente de contratar pessoas pra fazer? Ou, cara, tu ficou muito preso no operacional, muito tempo? Como é que foi? Cara, eu fiquei bastante tempo preso no operacional porque não tinha dinheiro pra contratar pessoas. Mas eu sempre tive a mente de, hora que começar a dar, eu já vou começar a contratar. E, cara, quando começa a delegar e ter mais tempo pra analisar números, pra analisar dados,
para desenvolver produtos mais certeiros, aí tu consegue acertar ainda mais, né? Mas hoje, cara, com a tecnologia que a gente tá, de IA e coisa arada, Isso aí salvou muito. salvou demais, Ajudou tá demais. muito rápido. Então, eu digo assim, se eu tivesse uma marca hoje, a primeira pessoa que eu contrataria seria alguém para ajudar na embalagem, que é o mais operacional possível, entendeu? E ficaria 100% ali no suporte, no desenvolvimento de peça, porque no suporte tu pega muito feedback de cliente. Pega feedback de se a peça tá boa, se não tá, se a estampa tá legal, alguma coisa que tu pode melhorar, se o envio tá sendo feito rápido. E, cara, eu vou te falar, né? Um dos diferenciais da Black Target eu vejo que é muito o atendimento, mano. Pô, cara, sempre tá preocupado com o cliente, se a peça tá legal, se a peça não tá, tem alguma coisa pra melhorar, isso é muito importante. Eu Porque achei- o atendimento hoje em dia, Aham. cara, até presencial. Com Eu vejo, certeza. às vezes, o cara vai numa padaria, cara, ninguém dá bola pra ti. Demora Você horas não pra tem o ser desejo de atendido. voltar, né? O Naquele atendimento local é- e tal. O Eu acho atendimento bem é- interessante a forma como vocês entregam, né, a peça. Ela vem numa caixa, né? Tem toda a experiência do cliente ao receber a peça também. Isso eu achei bem Uhum. legal, assim, porque você já transmite a ideia. Realmente o produto é muito bom e a forma como você entrega também é boa. Então gera, né, supera a expectativa do cliente. Eu acho isso é muito interessante. É muito sobre a experiência, né, do cliente. Não é só o produto. Às vezes a experiência que o cara vai ter a hora que ele receber o produto Uhum, é melhor do que o produto, uhum. entendeu? Exatamente. Daí isso conquista o cliente, né, cara? Conquista o cliente. E daí, se o cara tem os dois, né, pra um produto top e uma experiência top, aí, Uhum. cara, aí segura. Que Sim. o negócio é bem forte. É. Uma experiência top, um produto top, uma estratégia bem alinhada, cara, não tem o que não dar certo. Entendeu? Show de bola. A gente está caminhando agora para o final e eu queria também pedir para que você possa dar suas considerações finais, quem sabe mandar um abraço para os familiares, para os próprios funcionários, enfim, sua equipe. Fica à Você vontade. fala um pouquinho da mentoria aí, porque E isso, já faz, top vende o peixe, demais, né? cara. Vende o peixe aí já. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a minha esposa, né, cara, porque sem ela não seria nada, não teria chegado onde eu cheguei hoje. E ela é uma das pessoas mais importantes, um pilar da minha trajetória, da minha vida. Acho que. E meu filho também, né, cara, depois teve. Então eu até me emociono, cara, quando eu falo da minha esposa, porque realmente ela transformou a minha vida. E toda a equipe, né, cara, eu tenho uma equipe que tá comigo desde lá do começo. Meu irmão, cara, sou grato demais pela vida dele. Tirei ele do supermercado lá em 2016. Fiz ele trabalhar comigo, tá até hoje trabalhando comigo. Tá à frente de toda a operação, um cara responsável, cabeça. Toda a equipe de marketing, desenvolvimento, peça, o pessoal ali da loja, da equipe ali é foda. Os caras são brabo. Então, tudo muito bem alinhado, né, cara? Chega a funcionar bem. E também queria convidar todos que têm marca própria, que não estão conseguindo escalar, né? Pessoal que não acertou ainda o produto certo, pra me seguir no Instagram, que eu posso ajudar vocês. Com certeza a gente vai trabalhar a marca de vocês e fazer uma marca de sucesso. Porque tem um detalhe, Uhum. tem muita gente que cria a marca pra ser estrela da marca, por causa de ego. Demais. Aham. E isso prejudica demais a marca. Então, Sim. o que é a minha mentoria? É olhar estrategicamente pra dentro da marca do cara e desenvolver algo que realmente venda e que faça sentido na operação para poder trazer volume. Uhum. E aí, com esse volume, ele consegue contratar funcionário, Uhum. consegue melhorar o marketing, consegue Show. melhorar o brand da marca. Então, primeira coisa que a gente faz na mentoria é analisar toda a estrutura do cara, Uhum. ver o produto que a gente consegue otimizar para vender e depois montar uma estratégia específica. E cada mentorado é uma mentoria diferente. E já dei mentoria para marca, Uhum. inclusive para empresários também que precisar de ajuda Uhum. nos seus negócios, em construção de marca, em branding pessoal também. Ajuda o pessoal a se posicionar, porque o posicionamento pessoal nosso Uhum. é uma das coisas mais importantes. Entrega Verdade. muito valor, entendeu? Tu bota já pensa assim, um sanduíche, o brand é mais ou menos isso. Pensa Uhum. assim, um sanduíche Uhum. vendido na padaria. Quanto Sim. que ele custa? R$12?
Uhum. Agora um sanduíche vendido lá num restaurante caro, num ambiente legal. Quanto que ele custa? Meu, triplo. Uhum. Cara, o preço que o cara Então quiser, isso né? que é o brand, não é o produto em si, não é Uhum. você em si, mas é como você se apresenta pro mundo. Certo. Então isso não entra só em marca de roupa, entra em marca de produto, entra em marca de negócio e toda essa... Cara, pra todo mundo que quer se apresentar de uma melhor forma e agregar valor no seu negócio. Muito bom mesmo. Jenson, nós também queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite para esse episódio especial, né? Pioneiro, Eu que sou primeiro grato, cara. de reestreia, né? Podemos aqui extrair muitas coisas boas através dessa conversa. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também está acompanhando, está aprendendo. E se você quer aprender um pouco mais, pode seguir lá @Jenson Mafessoni e fazer parte dessa mentoria, aprender um pouco mais e extrair aquilo que é bom. Queremos aproveitar para divulgar também as nossas redes sociais mais uma vez. Você pode estar seguindo lá, Goodcast BQ, e também nosso canal no YouTube. Posso se inscrever e deixar um like aí. Também agradecer aos patrocinadores. A Black Isso. Tarja é um dos patrocinadores Show aí, de né? bola. Tamo junto. E também a MK que mandou toda essa comida aí gostosa. Show. E é isso aí, galera. Muito obrigado. A Show, audiência show. também. Também a Smart Dom e a First também Design. Queremos agradecer. Eles estão acreditando nesse nosso projeto. E eu tenho certeza que Deus direcionará outras pessoas também para nos ajudar. Com certeza. E esse projeto só vai decolar em nome de Jesus. É isso aí. Fechou? Parabéns, Valeu. gurizada. Valeu. Tenho orgulho de vocês são, com certeza vão decolar demais aí. Em nome de Esse Jesus. projeto, principalmente porque ele tá ligado com Deus aí, é uma coisa que É forte. vai prosperar Show. demais, é forte. Obrigado. Parabéns e obrigado pelo convite. Isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.